eu tocar. Agora vai ser outra. Aí, a gente estava falando sobre essas coisas e aí eu resolvi que alguém não quer, sabe? Eu quero falar sobre isso aqui. Olha, gente, olha. Não sou eu. É Laura. É uma Laura, mas não sou eu. E nós temos uma escritora aqui. Uma escritora. Carim Blanco. É Carim Blanco que escreveu Laura, mas esse não é o único filho dela. Existem outros filhos. Ela tem um blog que escreve cartinhas. Verdade. Que são cartas que merecem virar livro. Cada cartinha é linda. Ela fala pelos bichinhos que estão sofrendo. Que é o... Ai, Tá no Maia, né? Tá no Maia? Tá no Maia. Maia Aventureira. Eu sei qual é o nome. Desculpa. Ah, o diretor. A voz do além fica aqui. É a Maia Aventureira, que vale a pena vocês seguirem. Também tem um outro que, se Deus quiser, ela vai falar. Mas eu queria que ela dissesse pra gente o que é uma segunda edição, terceira edição, quarta edição, quinta edição. É uma segunda edição ampliada. Eu li, maravilhoso. Fui buscar os outros capítulos, porque a ampliada eu não tinha lido. E eu queria que ela também dissesse pra gente um pouco sobre como ela se inspirou para escrever esse livro. Essa história é muito boa, né? Foi... aí lembrando da Carolina, por isso que eu peguei direto que aqui. A gente sai do lugar onde a gente está. Na época que eu escrevi Laura, foi 2018, foi um ano muito ruim no Brasil. A gente já tinha sofrido um golpe de Estado, né? A porteira já tinha sido aberta, e aí eu tinha um centro cultural que fazia oficinas e trabalhos, e encontros e discussões. E quando teve, né, depois do assassinato da Marielle, eu fiquei muito fechada para mim mesma. Assim, o ódio tomou conta de mim, porque eu fui uma das vozes que Marielle carregava com ela e eu me senti calada. Eu me senti, assim, um pouco de mim morreu com Marielle. Acho que um pouco de todas nós. Foi assim, eu fali, assim, eu não consegui dar continuidade, porque eu parei de acreditar que a educação era a saída. Eu achava que eles estão nos matando, é uma guerra, a gente precisa revidar. E aí eu falei, poxa, eu estou perdendo a minha essência, até isso eles estão me matando, né? Eles estão matando a minha essência, porque para mim tudo é educação, a base de tudo é educação. Para mim também. E eu estava saindo desse lugar. Eu falei, poxa, mas como é que essas mulheres... E aí, por isso você perguntou da inspiração? Como é que essas mulheres... Entendeu, né? Elas viveram a vida em tempos tão difíceis para elas, para a realidade delas, para a vivência delas, para o lugar de fala delas. Como é que elas se sentiram caladas uma vida? E aí eu fui reler algumas e ler outras, ouvi muita música, muita gente passou por aqui, né? E aí, num belo dia, eu acordei e comecei a escrever. Mas eu já escrevia, só que eu escrevia e guardava, né? E aí era tipo a história de uma mulher inteira. Parece que brotou, né? É. Eu sou um pouco... Eu acho que eram mulheres que estavam... Eu li todas, eu li o livro e eu acho... Para mim, foram elas que estavam contando a história para você e você estava escrevendo. Não desmerecendo. É verdade, eu tive essa sensação. Anos antes, neste centro cultural, eu recebi um autor que eu admiro muito, chama Francisco Azevedo, ele escreveu Arroz de Palma, que conta a história de uma família que sai daqui de Portugal, vai para o Rio de Janeiro, e são muitos detalhes. Eu fiquei encantada com essa riqueza de camadas que ele coloca. E quando ele esteve lá no Centro Cultural, eu conversei com ele, perguntei, como é que você faz para escrever isso? Assim, você esteve lá? Você viu isso? Você vivenciou isso? Aí ele falou assim, minha cara, as histórias estão aí. Eu só fui o escolhido para contar.
Na hora eu Pra pensei. mim é lindo. E aí eu achei lindo e pensei, nossa, que homem humilde, né? Ele nem traz para ele o processo da escrita. As histórias estão aí, eu só fui escolhido para contar. O tempo passou e nesse dia eu acordei, escrevi, parou. Outro dia eu acordei, escrevi. Aí eu falei, gente, eu acho que eu estou escrevendo um livro sobre mulheres. Aí sentei, agora eu vou escrever um livro sobre mulheres. Comecei a escrever as personagens. Agora eu vou escrever uma divorciada, que o marido não paga pensão. Agora eu vou escrever uma mulher trans. Não saiu uma linha. Nada. Eu abandonei, parei. Não é nada, mais um conto, parei. Nesse meio tempo eu recebo um e-mail de um amigo meu, que era professor da UERJ, e ele estava fazendo um mapeamento da comunidade LGBT que ia mais no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, para saber onde ela era mais violada. E a gente respondia umas perguntinhas, era um formulário online, e você não se identificava, mandava. E depois você podia escrever uma textual, o que você quisesse. Achei aquilo muito legal, comentei com ele e tal. No dia seguinte, outra mulher. Ui, arrepiei de novo. Toda hora que você fala isso. É. Pra mim, cada história dessa aqui é uma coisa verídica. É uma história verídica que tava por aí. Tava por aí. Tava por aí. E aí eu usei, quando eu já tinha algumas mulheres, aí eu entendi o processo, né? Eu deixava que a coisa viesse, né? Ou que ela viesse. E eu só organizei colocando Laura, que é, né? Não sou eu. Gostei muito Mas da ela Laura. também. Ela é um fio condutor que une todas as mulheres, porque ela é uma professora da UF que manda um formulário online para as mulheres. Não pode mais dar spoiler. Não é spoiler. Vocês precisam ler. Vocês precisam ler. Para saber disso, assim, em que áreas do Rio as mulheres são mais ou menos empoderadas. Onde elas não têm acesso algum. E onde elas têm, elas podem, né, ser quem elas são. E aí a história é de mulheres que recebem esse formulário e vão escrever. E elas ficam pensando sobre a vida delas e elas falam da vida delas. Então essas mulheres que eu escrevi, né, e aí assim, o processo de escrita, e eu vi quando, né, a gente viu aquela entrevista da Conceição Evaristo, quando ela fala que vê a cena e ela chora com aquilo. Te comove. Mexe com você. Quando ela vai escrever, que ela tem que parar. Ela vai escrever e ela fica assim. Eu, quando fico, às vezes, leio algumas coisas, eu fico pensando a respeito do negócio, às vezes é uma semana inteira. Agora, tu imagina eu, que você disse que eu penso, Nossa. sinto. É isso. E aí, assim, e escrever essas mulheres me fez voltar A ser pra o que minha você essência. era. Então, assim, eu digo que Laura me salvou. Assim, a literatura, ela pode ser essa... A literatura salva a gente em vários É níveis. quase uma literatura, né? Exatamente, literatura, gostei. Quando a gente lê, quando você escrevendo no caso, mas no meu caso, eu passei uma boa fase da minha vida imersa em livros, e foi o que me salvou. Uma época muito turbulenta, foi o que me salvou. Porque ele desloca a gente da realidade. É isso. Ele tira a gente do lugar onde a gente está e podia ser para qualquer lugar, eu só não queria estar naquele lugar. E foi ótimo. E então, a gente vai mesmo. nossa, eu vou mesmo. Eu crio personagens, eu faço o personagem. Você já se falou sobre isso aqui. Que você monta o personagem e ele é o seu personagem. Outra pessoa que monta o dela. Então é muito bom, é muito bom mesmo. Eu acho que hoje em dia o que mais faz falta é que a gente está se afastando da literatura e está se encontrando com o celular. Só que o celular te traz tudo pronto. Você também já falou sobre isso. Sim. E quando alguma coisa vem pronta, você não usa a sua criatividade para montar cenário, para montar personagem, para montar... Corta muito cedo, né? Corta na raiz a sua criatividade. Exatamente. Né? E a pessoa sem criatividade, sem imaginação, pobre, é né? pobre. E aí você vê, né? Você falou isso do celular, a gente tá acostumado a ler, sei lá, 4 linhas. Quem lê livro? Nossa, lê. Hoje em dia, né? Voltando para a Laura. Ai, e aí? Você terminou de escrever e como é que foi
Depois que você terminou o livro, olhou para ele e falou assim, agora eu tenho... E aí você foi buscar uma editora, ou como é que foi isso? Eu fui, porque assim, quando terminou, isso foi outra coisa curiosa, né? Quando terminou. Assim, quando veio a última mulher, eu sabia que ela era a última mulher. Eu não tinha mais, agora eu vou escrever, não. Foi uma coisa assim, tipo, começou aqui, terminou aqui. É isso, acabou. Parece um bloco que já estava pronto. E esses capítulos novos que entraram, eles já tinham um embrião lá atrás. Eles já tinham se apresentado para você só não colocou no livro. Exatamente. Legal. E aí hoje eu coloquei. E aí agora a gente está lançando aqui em Portugal. Viram? Agora nós temos... nós temos uma edição aqui em Portugal, então é até fácil de comprar. Qual é a livraria? Qual é a que a gente encontra? É na editora aqui pela internet, em Portugal, pelo também. Mercador. Tem? Pela Mercador. Ou na Livraria de Nobre, lá em Lisboa, mas assim, é na Mercador, e no Brasil é a Caravana. Dá para comprar pela internet? Pela internet, dá para comprar pela internet. E em breve? Em breve em espanhol. E assim que a Laura for lançada, Laura lançada, tudo certo, o que a gente tem mais aí no forno? Gente, antes, deixa eu só fazer uma menção. Pode fazer a menção que quiser. Que eu achei a capa eu achei assim, representava tudo aquilo que eu queria. E foi a Ana, minha filha, que assim, pensou nessa apresentação, porque assim, eu queria que tivessem nomes de mulheres e que são mulheres que passaram pela minha vida, que deixaram, porque eu acredito, né, que nós somos isso, o resultado de tudo que atravessa a gente, como essa Laura aqui colocou, tudo que nos atravessa, né, deixa um pedacinho, e nós somos fruto disso. Então, por isso eu acho que a gente está sempre se movendo, se transformando, porque a gente está adquirindo, né, mais um pedacinho nosso. E essas mulheres foram aqui até agora, né? Daqui a mais algumas edições, vai ter muito mais nome ali. Vai, com certeza. Não, e tem mais alguma coisa no forno, né? Porque eu estou muito curiosa para saber mais sobre a Laura. Você quer o outro? O que está escrevendo? Eu não sei. Então tem coisa no forno, então pode ser, não. Tem outro livro aí em embrião ainda, mas mais cedo ou mais tarde vai saber. Então, a gente leu Laura sabendo que pode ser que a gente... Tem uma outra... Exatamente, saiba mais a respeito desse edifício, né? Onde Laura mora. Onde Laura mora. Eu estou muito, muito ansiosa para ler. Alguém não quer deixar eu ler? Ainda não está pronto, Laura. Tá vendo? Laura é realmente um furacão. Então, já sabemos então que a nossa escritora vai fazer uma festa de lançamento. Olha, eu quero agora dizer que ela gente. é terrível. Foi ela que me moveu a estar aqui, porque trabalhar na frente das câmeras para mim me dá uma agonia. Então, eu até gosto que eu fico olhando para Laura. Tá olhando para Laura. Obrigada. De nada. Vai ser ótimo. Vocês vão gostar, eu garanto que vocês vão gostar muito do livro. Tá bom? Voltando aqui, passando... Agora vamos trabalhar? Agora vamos trabalhar, né? Vamos continuar o trabalho. Tchau.